Oitavo EMAI, Geometria, anos iniciais, agosto de 2021, Diretoria de Ensino de Mauá. Sejam bem-vindos para mais uma formação. Hoje abordaremos a unidade temática Geometria e com vocês a equipe de PCNPs dos anos iniciais. Carolina Cortez, eu, Daniele Vieira, Elaine Joia e Silvana Amorim. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa primeira formação do segundo semestre. Esperamos que tenham descansado nas férias e recarregado as energias para darmos continuidade ao nosso trabalho. Olá, bem-vindos. Esperamos que essa formação possa auxiliá-los a refletir sobre a unidade temática Geometria, que muitas vezes, na prática, é pouco abordada. Precisamos ter uma atenção especial, pensando em como explorar este tema no ensino híbrido e remoto. Desejamos uma ótima formação para todos e que seja produtivo o nosso dia. Agora vamos à devolutiva dos formulários do nosso último EMAI. Tivemos 507 respostas, sendo que destas, 92,3% foram professores, 7,5% professores coordenadores e professores coordenadores gerais e 0,2% de Proatec. Acompanharemos alguns comentários da nossa última formação, como o da professora Aida Cordeiro Veiga, que trouxe a sugestão, abre aspas, horários diferenciados, pois estava em 4 atividades concomitantes, o que dificulta a participação efetiva. Fecha aspas. Pro Aida, embora o EMAI pela diretoria de ensino seja na maioria das vezes de sexta-feira às 9 horas, nossas formações ficam gravadas no YouTube. Assim, quem não puder acompanhar no horário indicado e participar através do chat, pode assistir posteriormente e deixar suas contribuições nos comentários do vídeo e no formulário, que fica aberto por alguns dias para o preenchimento. Temos também o comentário da professora Amanda Teixeira de Oliveira, que comentou, abre aspas, os vídeos dos professores com ensino remoto traz novas ideias para as nossas aulas, fecha aspas. A professora coordenadora Dulce de Oliveira Melo observou, abre aspas, muito importante a informação que vocês passaram sobre a importância da visita do professor coordenador na sala de aula ou nas aulas ministradas pelo Meet, fecha aspas. Esperamos que esses acompanhamentos possam contribuir para o desenvolvimento de todos. Já a professora Raquel França de Assis abordou, abre aspas, passar mais aulas com a girafa Mel, fecha aspas. Pro Raquel, aguarde, pois mais adiante em nossa formação, seu comentário será atendido. Teremos uma frase que nos fará refletir sobre a importância de se trabalhar com a geometria desde os anos iniciais, porque ela nos proporciona uma interpretação mais completa do mundo, formas de comunicação mais ricas e uma visão mais abrangente da matemática. Abre aspas. É um meio para a criança conhecer o espaço em que se move e que é importante promover a aprendizagem baseada na experimentação e na manipulação. Fecha aspas. Geometria, Brincadeiras e Jogos, por Ruth Ribas, Itacarambi, Ivani da Cunha, Borges Bertum. Isso precisa ocorrer de forma prática e lúdica, para que as crianças consigam desenvolver um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar de forma organizada o mundo em que vive. Precisamos sempre trabalhar com o tema geometria ligado à função social, para que a criança desenvolva o pensamento geométrico. Contextualização. Esta formação proposta tem a finalidade de fortalecer as ações de reforço e recuperação para garantir o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.
a partir da unidade temática Geometria, para que os educadores possam planejar as possibilidades de organização dos tempos e espaços, tanto no ensino híbrido quanto remoto, para uma intervenção mais pontual e que favoreça a aprendizagem dos estudantes. Objetivos: apresentar as habilidades essenciais AAP, a avaliação da aprendizagem em processo, deste eixo temático para percebermos a progressão das habilidades. Refletir sobre a importância da construção do pensamento geométrico e sua relevância para a formação dos estudantes. Retomar os conceitos de geometria, que está ligado ao sentido de localização, reconhecimentos de figuras, manipulação de formas geométricas, representação espacial e estabelecimento de propriedades. Discutir e socializar possibilidades de trabalho que favoreçam o aprendizado dos estudantes com relação ao tema, tanto no ensino híbrido quanto o remoto. Pauta de hoje: BNCC, Currículo Paulista, Geometria e História, Geometria na sua vida, sugestões de atividades e boas práticas. Agora, iremos assistir a um vídeo em que a professora Maria Inês Diniz, diretora do Matema, explica as principais mudanças que a BNCC traz para o componente de matemática. Olá, professor e gestor. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Base Nacional Comum Curricular no componente matemática. À primeira vista, pode parecer que a base não traz grandes mudanças no componente matemática, a não ser a mudança da terminologia, porque os antigos eixos passam a se chamar unidades temáticas, os conteúdos, objetos de conhecimento e os objetivos, habilidades. Mas a base muda bastante em termos de enfoque do que deve ser priorizado em matemática. Enquanto os discursos anteriores, os currículos anteriores, estavam pautados pela formação para o mundo do trabalho, a base enfatiza bastante o desenvolvimento de competências. Isso vai significar para cada professor, para cada escola, pensar com muito cuidado o seu currículo, uma vez que a base determina os conteúdos essenciais que os alunos devem aprender a cada série, mas não define a forma, o método, que é ele que de fato vai levar ao desenvolvimento das habilidades de maior complexidade e significação. Vale a pena falar de algumas mudanças específicas que aconteceram na matemática. Pode surpreender um novo eixo, desde o primeiro ano do ensino fundamental, que é o eixo álgebra. E uma mudança no termo do eixo tratamento da informação, que agora se denomina unidade temática, probabilidade e estatística. Certamente a álgebra do Fundamental 1 vai exigir dos professores algum estudo e aprofundamento. Não se trata mais apenas de ensinar a calcular, mas do que está por trás das operações, das relações que existem entre as operações. Outra mudança que vale a pena destacar é a geometria no ensino fundamental 2. Há uma ênfase maior a partir do 7º ano no trabalho com plano cartesiano e com a geometria das transformações, que nem todos os professores tiveram sequer na sua formação inicial. Isso vai exigir também algum aprofundamento e estudo. Se vocês se lembram dos parâmetros curriculares, neles já estavam com muita ênfase o desenvolvimento da resolução de problemas, ou a resolução de problemas até como metodologia de ensino. Agora, a resolução de problemas é uma das macrocompetências que a matemática tem que assumir como sua. Além da competência da resolução de problemas, há uma ênfase também na investigação, no desenvolvimento de projetos e na modelagem. Tudo isso vai exigir dos professores ajustes, especialmente na forma de ensinar. Vale a pena destacar que
A ênfase da matemática está no letramento matemático, ou seja, a matemática em uso, a matemática na resolução de situações, e não a matemática da técnica e das fórmulas. Para isso, é preciso investir em atividades que desenvolvam o raciocínio, a comunicação, a representação e, nesse sentido, a resolução de problemas e a investigação são as ferramentas para alcançar esse letramento. Na construção dos currículos, sejam das secretarias ou de cada escola, é preciso um cuidado com a progressão. A matemática sofreu poucas mudanças, mas há mudanças sem dúvida. Percebe-se uma preocupação com expectativas mais altas. A probabilidade é um exemplo, que começa já nas séries iniciais. A probabilidade no ensino fundamental, nas séries finais, antecipa alguns conhecimentos que hoje usualmente são do ensino médio. A geometria também ganha uma dimensão diferente daquela que é tratada hoje, inclusive com o plano cartesiano, como eu citei anteriormente, já a partir do 3º ano do ensino fundamental. Uma outra mudança que impacta na progressão das séries é a álgebra do ensino fundamental 2, quando há uma menor ênfase no cálculo algébrico e maior preocupação em desenvolver nos alunos a noção de variação. As funções ganham uma dimensão maior do que o cálculo por si mesmo. Espero que essa breve conversa possa ajudá-lo a pensar em suas aulas no próximo ano e na elaboração dos currículos para quem for responsável por eles. Até breve. Como muito bem explicado pela professora Maria Inês Diniz, diretora do Matema, temos as seguintes unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Hoje, nosso foco será para a geometria. A geometria é um campo importante da matemática, que serve de instrumento para outras áreas do conhecimento. Seu estudo deve propiciar ao estudante a compreensão do mundo em que vive, aprendendo a descrever, representar, a localizar-se, estudar sua posição e deslocamentos nele, identificar formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais, desenvolvendo assim o pensamento geométrico. Geometria nos anos iniciais. Ela deve preparar os estudantes para identificar e estabelecer pontos de referência para localização, compreendendo termos como direita, esquerda, distância, deslocamento, acima, abaixo, do lado, na frente, atrás, perto, e o deslocamento de objetos, além de estimar e representar usando mapas, inclusive em suportes digitais e croquis, por exemplo. Outro aspecto importante é que os estudantes sejam capazes de observar e comunicar características tridimensionais e bidimensionais das formas geométricas, assim como de associar figuras espaciais às suas representações bidimensionais e vice-versa. Nas aulas de geometria, reconhecer lados, vértices e ângulos também é fundamental para nomear e comparar polígonos. É esperado que os estudantes possam trabalhar com representações de figuras geométricas planas, em quadriculados ou no plano cartesiano e com softwares de geometria dinâmica para chegar aos objetivos esperados na unidade temática. Agora, iremos ver algumas habilidades que estão na primeira AAP, a Avaliação da Aprendizagem em Processo, trabalhadas lá no primeiro bimestre, mostrando um pouco do que foi solicitado sobre a unidade temática Geometria. Aqui temos o caso do primeiro ano, trazendo as figuras geométricas na habilidade EF01MA14 e a localização na habilidade EF01MA12, pois ambos temas fazem parte desta temática. No primeiro ano, observamos que os estudantes não tiveram muitas dificuldades. Porém, temos que levar em conta que nem todos realizaram as avaliações.
O contexto também foi outro, dentro de casa com interferência dos familiares, e mesmo assim, há sempre crianças que não atingiram as expectativas, e precisamos olhar para estes dados também. Então, aqui no caso, muito abaixo, tivemos 0% de estudantes, já embaixo, 1%. Na AP primeiro bimestre do segundo ano, trouxemos novamente 2 exemplos que exploram a unidade temática Geometria. A habilidade EF01MA13, que aborda as figuras geométricas espaciais, com 78% de acerto nesta habilidade. E também a habilidade EF01MA12, que trata de descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço, segundo um dado ponto de referência, com 86% de acerto. Relembrando que sempre devemos olhar para os estudantes que não atingiram. Aqui no caso, expressos nos dados, encontramos 1% no nível muito baixo e no baixo 1%. Na AP do terceiro ano, tivemos a habilidade EF02MA14, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, com 83% de acerto dos estudantes, e a habilidade EF02MA12, identificar e registrar em linguagem verbal ou não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e objetos no espaço, com 90% de acertos. Percebam que é importante ter um contexto do todo sobre esta temática, pensando na progressão das habilidades, pois se o estudante não consolidar a habilidade do primeiro ano, com certeza ele terá dificuldade nos anos subsequentes. E aqui observamos que em muito baixo ficou 1% dos alunos e em baixo 2%. No quarto ano, encontramos a habilidade EF03MA13, que trata sobre as figuras geométricas espaciais. Foram 90% de acerto, sendo que no nível muito baixo ficou 1% dos estudantes e no nível baixo, 2%. Apesar de não termos habilidade de localização no quarto ano, na AP, podemos encontrá-lo em outros materiais da SEDUC, no Aprender Sempre, no Currículo em Ação e também nas sequências digitais. No quinto ano, tivemos a habilidade EF05MA16, que traz a associação das figuras espaciais às suas planificações. E notamos que aumentou a porcentagem relacionada aos níveis muito baixo, pois temos aqui, no nível muito baixo, 5% de estudantes. E no nível baixo, 16%, que acertaram de 26% a 50% de acerto. Se a criança está tendo dificuldade sobre essa temática no quarto e quinto ano, precisamos rever as habilidades de anos anteriores, que precisam ser retomadas para que os estudantes consigam progredir na habilidade do ano vigente. Passo agora a palavra a Silvana, que dará sequência à nossa formação. Obrigada, Dani. Agora iremos falar um pouco sobre a geometria e resgatar a sua história de uma maneira breve. O que é geometria? Vocês terão 1 minuto para responder no chat.
Obrigada pelas contribuições. A palavra geometria vem do grego geo, que significa terra, e metria quer dizer medida. Isso porque, no início, a geometria teve muito a ver com medição de terrenos, mas depois foi empregada em vários outros domínios. Ela é definida como a ciência das figuras e espaços. A demarcação de terras foi um elemento que favoreceu o desenvolvimento da geometria entre os povos antigos. Os egípcios calculavam o espaço ao seu redor e a disposição de objetos nele. Naquela época, a geometria era uma arte voltada para a construção de casas, divisão de terrenos e estocagem de grãos. Eles se deparavam com problemas geométricos em virtude da própria região que ocupavam, as margens do rio Nilo. Porém, a sua geometria era essencialmente prática. Sábios de todos os tempos dedicaram-se à geometria, mas os gregos antigos são considerados os pais da geometria. Os gregos tinham uma civilização evoluidíssima. Eles inventaram quase toda a ciência que estudamos. É de Pitágoras, matemático que viveu no século VI a.C., o célebre teorema. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então foram com os gregos que a geometria adquiriu seu caráter de ciência do espaço. Para que serve a geometria? Há um ramo da geometria que se dedica a estudar as coisas que estão no plano, isso é, que só tem duas dimensões, como comprimento e altura. Essas figuras de duas dimensões se chamam figuras planas. Quando as crianças desenham um papel, estão fazendo figuras planas. Mas no mundo à nossa volta temos uma terceira dimensão, como quando vemos um prédio ou uma caixa, por exemplo, que tem comprimento, altura e largura. Esses são corpos geométricos tridimensionais. O casal de pesquisadores holandeses Gina e Pierre Van Hille criaram na década de 1950 um modelo explicativo de como se desenvolve um pensamento geométrico que são percorridos pelos estudantes nos níveis de compreensão. Eles observavam que cada estudante tem um nível de aprendizagem. Se o professor propõe atividades, estratégias de pensamento fora do nível do estudante, consequentemente, ele não aprenderá. Isso pode ser comprovado com os estudantes que acabam memorizando fatos e propriedades geométricas, mas que não conseguem utilizá-los em situações cotidianas ou problemas que não foram trabalhados na escola. A progressão dos níveis, ela depende da escolha cuidadosa de habilidades e metodologias de ensino. Cada nível tem um conjunto de saberes essenciais para o pensar no nível seguinte. E cada um deles possui uma linguagem com os seus termos e símbolos, que podem ser provisórios até o progresso para o nível seguinte. Assim, ele aprenderá. Percebam como é importante saber o nível que o estudante se encontra para saber quais serão as melhores habilidades, atividades e intervenções. Às vezes, em uma sala de aula, é necessário realizar adaptações com as mesmas atividades para atender todos os estudantes. O modelo Van Hille contém 5 níveis de compreensão, denominados visualização, análise, dedução informal, dedução formal e rigor.
Estes níveis explicam como se produz o desenvolvimento do raciocínio geométrico dos estudantes. Eles nos ajudam a entender e pensar no aprendizado, mas analisaremos somente os 3 primeiros níveis por sua maior relação com as características de estudantes da faixa etária dos anos iniciais. Agora, iremos abordar os 3 primeiros níveis do modelo Van Rhee. No nível 1, que é o de visualização ou reconhecimento, ocorrem a identificação, comparação e nomenclatura de figuras geométricas com base em aparência global. Nesta fase, as crianças aprendem o vocabulário geométrico, identificam as formas e reproduzem sua aprendizagem por meio de desenhos. Por exemplo, reconhecem que a latinha de refrigerante tem forma arredondada. Percebem que a latinha, o lápis e o tronco de uma árvore se parecem na forma. E podem aprender que estes objetos são cilindros. Nesse nível, inicia-se do mais simples. No exemplo informado, a lata é redonda, até chegar ao mais complexo, onde o estudante conclui que a lata tem forma de cilindro. No nível 2, de análise, o estudante analisa características das formas e identifica propriedades de cada uma delas e o uso delas para resolver problemas. Por exemplo, a criança consegue descrever um quadro através de suas propriedades, dizendo e identificando que o quadro tem 4 lados, 4 ângulos retos, tem lados iguais e tem lados opostos paralelos. Já no nível 3, de dedução formal, o estudante estabelece inter-relações entre as propriedades e também reconhece classes de figuras e inclusão de classes. Por exemplo, o estudante sabe que há corpos redondos e poliedros, que entre os poliedros há vários tipos de prismas e pirâmides, e também reconhece classes de figuras dos poliedros, das pirâmides e dos prismas. E inclusão de classes, onde o estudante sabe que toda pirâmide é um poliedro. Neste momento, os estudantes iniciam-se na argumentação informal. Passo a palavra. Obrigada. Já vimos na primeira parte um pouco sobre a BNCC e o currículo paulista e as habilidades essenciais sobre essa temática na avaliação de aprendizagem e processo. Na segunda parte, aprendemos um pouco sobre a geometria e sua história. Agora, na terceira parte, iremos abordar como a geometria faz parte das nossas vidas. Vamos lá? Vamos iniciar com uma crônica, Retrato Falado, do autor Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor brasileiro, famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. E como todos sabem, ele é filho do escritor Érico Veríssimo. O nome dessa crônica é Comunicação. O que ela sugere para todos vocês? Vamos contribuir lá no chat? Enquanto vocês contribuem no chat, eu vou ler um trecho dessa crônica. Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontudo, certo?
O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que essa é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Com essa comunicação, será que vocês sabem que objeto é esse? Vamos contribuir no chat, daremos 1 minutinho para vocês responderem. Acertou quem falou que era o alfinete. Vejam como é importante trabalharmos desde os anos iniciais com um bom vocabulário, pois a nomenclatura das coisas são muito importantes para a nossa comunicação. Precisamos ampliar a linguagem matemática dos nossos estudantes. Para isso, é necessário um conhecimento escolar intencional e sistematizado, no qual a criança, de forma gradativa, se aproprie dessas nomenclaturas. Também, como educadores, temos que ter enunciados bem claros para que possamos ser compreendidos e para que os estudantes possam desenvolver o seu raciocínio. Novamente, retomamos o modelo de Van Hille. Como muito bem explicou a PCNP Silvana, o nosso vocabulário precisa estar condizente com os saberes dos estudantes e ser ampliado à medida que eles avançam em seus conhecimentos. Olha este outro exemplo que é bem divertido e nos faz refletir. A caixa da pizza é quadrada. A pizza, ela é redonda. O pedaço da pizza é triangular. Nada faz sentido nessa vida. Serei condenado? Olha como ter conhecimento geométrico nos auxilia a ler o mundo. Basta olharmos à nossa volta para percebermos a infinidade de coisas que têm formas geométricas. Para ampliarmos nosso olhar, agora vamos para a situação de aprendizagem. É uma apresentação do vídeo da Univesp, Espaço e Forma, as formas geométricas no mundo. A geometria está na história do homem desde a antiguidade, como já vimos. Se você olhar à sua volta, vai perceber que está rodeado de formas geométricas, planas e tridimensionais. Relacionar a geometria com o mundo da criança, identificar as formas geométricas e perceber as semelhanças e as diferenças entre elas são conteúdos presentes no ensino e aprendizagem de matemática nos anos iniciais. O programa mostra a didática de 2 professoras para tornar a geometria mais interessante e desenvolver o raciocínio geométrico das crianças. Que figura é essa? Triângulo. Então ela é formada pelo quê? Triângulos. E isso aqui? Quadrado. Então ela é uma pirâmide de base? Quadrado. Muito bem. Ué, é muito difícil, não falei que era fácil. Identificar as formas geométricas. O que é o cubo? É tipo de um quadrado, só que tem um monte de lado. Perceber a semelhança e a diferença entre elas. Esse daqui é um paralelepípedo e esse é o cubo. Então o cubo ele é maior do que ele. Construir um sólido geométrico. Montar um cone é difícil?
Um pouco, né? É? Você tem que pegar as águas, colar aqui, pegar o círculo e tem as outras águas que você tem que colar para formar o cone. Relacionar a geometria com o mundo fora da sala de aula. No chão das ruas tem alguns pisos que é paralelepípedo, mas está encaixado, não dá pra ver. Paralelepípedo. Só dá pra ver a parte retangular. O formato de uma casa, prédios. São conteúdos presentes no ensino e aprendizagem da matemática no primeiro ciclo da educação fundamental. Os parâmetros curriculares nacionais trouxeram de volta a importância da geometria, que nos PCN esse campo é chamado de espaço e forma, no meu entender com bastante propriedade, porque os parâmetros levam a geometria um pouco além do que se fazia antigamente, né? Não só a preocupação com o estudo das formas em si, mas também estudar essas formas num espaço mais amplo. Isso tem a ver com localização, com itinerários, com representações de objetos tridimensionais no plano, as vistas, lateral, superior. O mapa de uma cidade é a vista superior da cidade, é preciso ler essa representação. Essa percepção do espaço em que se vive, aprender a se localizar, a se referenciar nesse espaço, é fundamental na formação da criança, né? Na formação do indivíduo e do cidadão. Se você olhar à sua volta, vai perceber que está rodeado de formas geométricas, planas e tridimensionais. Por isso, a Univesp TV escolheu a Avenida Paulista, em São Paulo, para falar do tema com Luiz Márcio Imenes, professor de matemática há mais de 40 anos. Se faz uma classificação das formas geométricas, né? E há muitos critérios de classificação. Um deles é com relação ao número de dimensões dessas formas. As formas planas são aquelas como o retângulo, o círculo, o quadrado, que são bidimensionais, têm duas dimensões. São formas que podem ser imaginadas contidas num plano, são formas achatadas. E as formas espaciais são tridimensionais, são volumétricas, né? São as formas que não cabem sobre um plano, como o caso de uma esfera, um cilindro, um prisma. Essa é uma ideia geral aproximada dessa classificação. Então o MASP, por exemplo, tem uma forma de caixote, de bloco retangular, mas observando os detalhes das construções a gente vê algo mais. Naquele prédio há um pilar marrom central que tem forma cilíndrica também. Nas faixas dos pedestres a gente pode observar a forma retangular. Nas janelas desse prédio a forma aproximadamente quadrada. Nas torres tão comuns aqui na Avenida Paulista, nas torres das antenas, a gente vê elementos triangulares. Reconhecer as formas geométricas e montar um sólido geométrico são objetivos da aula da professora Andréia, do 5º ano. Ela leciona em uma das escolas de São Paulo mais bem avaliadas pelo SARESP e pela Prova Brasil. Nós estávamos trabalhando com os sólidos geométricos, não é isso? Sim. E eu pedi que vocês trouxessem um creme dental para que a gente continuasse com a planificação. Vocês vão procurar aqui onde tem cola e vão abrir a caixa que vocês trouxeram. Quantas faces compõem esse paralelepípedo? 6. 6 faces. Quantas arestas? 12. E vértices? Será que todos os sólidos possuem as mesmas características? Quantas faces tem um cone? Nenhuma. Ele tem um corpo redondo e uma vértice. Ah, ele é diferente. Ele tem um corpo redondo, mas ele tem face. Ele tem a face, duas faces, embaixo e em cima. Mais do que ensinar a identificar figuras e sólidos, a professora quer desenvolver o raciocínio geométrico das crianças. Na matemática, nas séries iniciais, precisa ser uma coisa prazerosa. Se eles não entenderem o significado do que eles estão fazendo, se eles fizerem só por decorar, realmente aquilo não vai ter sentido, eles não vão ter compreensão do que eles estão fazendo. Que figuras que compõem? Retângulos. São retângulos. Losango. Onde tem losango? Aqui, ó. Aqui. Não, é um
trapézio. Que sólidos que são esses daí? Esse é o cone, esse é o paralelepípedo, o plano de base quadrada e o meu é o cubo. São os quadriláteros, que são os mais fáceis. Tudo é formado por quais figuras aí? Quadrados. Quantos? 2, 3, 4, 5, 6. As operações, eles vivem em casa, então eles fazem feira, vão ao mercado com a mãe, tem que comprar alguma coisa, assistem coisas na televisão. Agora, nessa parte geométrica, eu acho que é onde está o maior nó. E porque, assim, muitas pessoas deixam para trabalhar a parte de geometria só no final do ano. Então, e o trabalho de geometria tem que vir desde o primeiro ano e trabalhar o ano inteiro. Talvez o que tenha primeiro despertado no ser humano a sensação da forma seja justamente a natureza. É bonito a gente observar a forma de uma flor que tem 5 pétalas distribuídas de maneira bastante uniforme. A forma dos cristais. A pedra que cai na água e que forma círculos concêntricos. Pinturas rupestres bastante antigas retratam cenas cotidianas, animais, mas também formas geométricas abstratas, né? É um indicativo de que essas formas nos atraem, nos seduzem, são bonitas. A geometria esteve presente na história da humanidade desde a antiguidade. O filósofo Tales de Mileto teria sido o primeiro grego a buscar um sistema lógico na geometria. Ele viveu no século 7 a.C. e visitou o Egito, onde aprendeu a calcular a altura de uma pirâmide pela proporção do tamanho da sombra no chão. Esse é o princípio do Teorema de Tales. As construções humanas, quaisquer que sejam elas, têm formas. Tudo que se faz de objeto, de construção, tem alguma forma, né? Os faraós egípcios escolheram aquela forma para construir os seus túmulos, né? Não é muito claro o porquê daquela forma, né? Há várias interpretações. E nós seguimos construindo as nossas edificações com alguma forma. A mais comum é a forma do caixote, do bloco retangular, né? Por razões construtivas e utilitárias, ela é a mais prática. Nesta escola de Guarulhos, na Grande São Paulo, a ideia é estabelecer uma relação entre as formas geométricas e o cotidiano dos alunos. Aqui, as crianças desenvolveram uma atividade de geometria integrada a um projeto interdisciplinar com o tema alimentos. Como nós fizemos um trabalho sobre projeto alimentação durante o ano inteiro, vocês viram que as frutas têm diversas formas, né? Como a melancia tem a forma do quê? De uma esfera. Tem mais alguma fruta aqui que tem forma de esfera? A maçã, a laranja, o melão. Se a gente cortar o melão ao meio, isso, ele vai ficar de forma o quê na frente? Um círculo. Então agora eu vou entregar para vocês os círculos. Nós vamos descobrir quantas são as possibilidades das frutas dentro de diversas formas de refratários, tá? O que a gente está fazendo é uma roleta de possibilidades. Aí a gente, tipo assim, o quadrado, aqui a gente vai colocando as frutas, aí tipo vai girar assim para ver quantas possibilidades vai poder fazer. No mercado, quando você vai comprar uma coisa, tipo abacaxi não vai estar numa bacia, aí tem bacia quadrada, retangular, essas coisas. Aí a gente gira, aí tipo a maçã pode colocar na bacia de círculo, aí a gente vai girando maçã com círculo, aí maçã com retângulo, aí vai girando até você ver todas as combinações. Na linha você vai colocando todas as 6 frutas que você mais escolheu e vai todas as combinações que você conseguiu fazer com ela, você vai anotando. Nesta atividade, além das formas geométricas, a professora trabalha outros conteúdos da matemática, como probabilidades, números e operações e tratamento da informação. Como nós trabalhamos o projeto desperdício, né? Eu já tinha feito com eles o tratamento da informação sobre as frutas que eles mais gostavam.
Também já tinha trabalhado com eles, peguei a massinha, eles fizeram formas de frutas diversas. Como nós trabalhamos isso, as formas geométricas, eu falei, agora nós vamos trabalhar possibilidades. Então essa atividade, o que foi bom? Porque trabalha o raciocínio lógico deles, que eles vão ver as possibilidades e vão descobrir também que eles podem fazer uma multiplicação. Será que a didática das professoras Andréia e Araci tornou a matemática uma disciplina mais interessante? Você gosta de matemática, cara? É divertido. Antes, no começo do ano, eu não sabia nada. Matemática, eu fui envolvendo. O que vocês acham mais fácil, trabalhar com cálculo mental ou trabalhar com geometria, com essas formas geométricas? Com geometria. Geometria por quê? Porque é mais fácil, você monta as coisas assim. O outro não, você tem que ficar pensando em um monte de coisa. Quando a professora passar problemas, você tem que usar mais a cabeça, que você tem que usar mais a mão, a habilidade que você tem para fazer. Eu acho que só ia ser ruim em matemática se a professora não explicasse direito. Todos os alunos têm que estar avançando. Às vezes tem ritmos diferentes, a gente tem que aceitar o tempo deles, mas a gente não pode largá-los. Então, assim, aceitar não significa deixar no canto. Aceitar é trabalhar com ele naquele limite e apresentando sempre um novo desafio. Sistematizando. Aprender a geometria proporciona uma interpretação mais completa do mundo, formas de comunicação mais rica e uma visão mais abrangente da matemática. Então, temos que desenvolver o pensamento geométrico, tanto dentro quanto fora da escola. Sua presença é notável nas atividades cotidianas dos estudantes, como observamos agora no vídeo, e de grande potencialidade de atividade geométrica para o desenvolvimento da criatividade. A geometria é um campo fértil para se trabalhar com situações e problemas e é um tema pelo qual nossos estudantes costumam se interessar naturalmente. Como vimos também, a linguagem matemática deve estar presente nesse trabalho, pois ela irá ampliar o vocabulário da criança. Temos que identificar, reconhecer, perceber semelhanças e diferenças com atividades práticas e significativas. Isto vai ajudar a entender melhor o mundo à sua volta. Na sala de aula, precisamos fazer com que eles vivenciem isso. Não basta mostrar os sólidos geométricos. As crianças precisam tocar, precisam explorar, discutir com seus colegas. Também temos que estabelecer conexões entre outros temas da matemática e outras áreas, como vimos no vídeo. O trabalho com noções geométricas, ele vai contribuir para a aprendizagem de números, de medidas, pois ele vai estimular a criança a observar, a perceber semelhanças, diferenças, identificar regularidades e vice-versa. Além disso, se esse trabalho for feito a partir da exploração dos objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, ele permitirá também ao estudante estabelecer conexões entre a matemática e outras áreas do conhecimento. Então, como eu já falei, temos a interação entre matemática e arte. Ela vai favorecer o estudo de conceitos e princípios matemáticos. Podemos observar e explorar conceitos geométricos presentes na arquitetura, como vemos aqui na obra de Oscar Niemeyer, na pintura, como temos aqui um quadro de Romero Brito, em esculturas, como temos aqui as pirâmides, entre outras práticas sociais. Além do estudo geométrico, ele dá oportunidades aos estudantes de conhecerem a vida e a obra de diferentes artistas, como temos aqui um exemplo, contribuindo para o enriquecimento cultural e para mostrar que a geometria está em diferentes contextos. Na obra aqui de Oscar Niemeyer, por exemplo, podemos observar a simetria, as formas geométricas, as curvas, as retas paralelas e perpendiculares, entre outros aspectos. Os primeiros elementos da geometria estão ligados às formas da natureza, como vimos no vídeo da Univesp, com o professor de matemática, engenheiro civil Luiz Márcio Imenes. Então, ele está na proporção das formas, no padrão com a forma e o movimento, na regularidade com as características,
na beleza, que é um prazer estético, no equilíbrio e por fim, na harmonia nas formas simétricas. A natureza é uma fonte inesgotável de recursos a ser utilizados no ensino da geometria. Através de observações, o estudante pode reconhecer as regularidades das formas. Um exemplo disso é o favo de mel, a asa de uma borboleta, a teia de aranha e a joaninha. Por meio dessas observações, podemos identificar e explorar os conceitos e propriedades geométricas, além de possibilitar um trabalho interdisciplinar. Uma figura simétrica é quando podemos dividi-la em partes, sendo essas partes perfeitamente iguais, como vemos nessas figuras. O espaço é um lugar geométrico único, como observamos aqui nesta figura, no qual estão os infinitos, os pontos, as infinitas retas, os infinitos planos. Por ser único, não há uma representação geométrica para o espaço. Porém, podemos ter ideia do espaço geométrico quando associamos a ele a elementos visíveis. O mar tranquilo nos dá a ideia de um plano. Temos aqui a linha do horizonte, que nos dá a ideia de uma reta. Os grãos de areia aqui nos dá a ideia de um ponto. E todo o visível dá a ideia de espaço. Na fase de alfabetização, é apropriado tornar essas noções de conceitos iniciais, como temos aqui o ponto, a reta, o plano, o espaço. Não são conceitos concretos, mas posso usar do concreto para poder abstrair essa ideia. O exemplo é a linha do horizonte que acabamos de observar, que é um exemplo de uma ideia horizontal, de uma reta. Então, percebam que a geometria tem um papel importante para a leitura do mundo, em especial para a compreensão do espaço que nos rodeia. No ciclo de alfabetização matemática, temos que favorecer a compreensão dos estudantes entre os significados dos termos usuais no cotidiano, que são os conhecimentos prévios, e os conceitos da geometria, ampliando essa linguagem matemática. E temos também que ter clareza que alguns termos que precisamos conhecer como educadores, que fazem parte das habilidades e precisando aos poucos ir ampliando aos estudantes de acordo com o seu nível de aprendizagem. Dimensão é um conceito matemático que não é abordado na fase de alfabetização. Ainda assim, é comum nas habilidades com expressões como formas ou figuras bidimensionais ou tridimensionais. É um conceito complexo para ser abordado neste momento com as crianças. Porém, você, professor, precisa ter clareza para poder trabalhar com essa habilidade. Quando falamos em dimensões, referimos-nos à possibilidade de mensurar objetos dentro de um espaço. Cada uma das direções em que é possível realizar medidas em um espaço é chamado de dimensão. Temos aqui, por exemplo, o óculos 3D, que são usados para perceber a terceira dimensão em telas bidimensionais. Se não existe a possibilidade de tomar outra medida além do comprimento de um objeto, por exemplo, dizemos que esse objeto possui apenas uma dimensão. Para compreender a ideia de dimensão, o melhor caminho é observar objetos que pertencem a diferentes dimensões e analisá-los com relação às suas medidas. Vamos lá? A reta é um objeto unidimensional, isto é, possui apenas uma dimensão, como podemos observar aqui nesta figura. O campo é um objeto bidimensional, pois possui comprimento e largura. As formas são classificadas como tridimensionais, são aquelas que possuem comprimento, largura e altura, como podemos observar nessas imagens. Temos aqui uma caixa, uma piscina com comprimento, largura e altura, ou aqui nesta parede. Claro que não vamos trabalhar com este termo com as crianças em ciclo de alfabetização, mas sim iremos trabalhar na prática. Mas já faz décadas que a proposta de iniciar a geometria pelas formas tridimensionais, uma vez que os objetos que as crianças entram em contato são esféricos, cilíndricos, cônicos, de formatos de paralelepípedo, entre outros. E que ao planificá-las, as crianças terão a oportunidade de explorar as figuras
bidimensionais. Percebam que temos que ter clareza sobre todo esse processo. Para sabermos como as crianças pensam, podemos escolher atividades práticas e realizar boas intervenções para que elas realmente aprendam. Esta é outra palavra que vocês, professores, têm que tomar muito cuidado em relação aos conceitos da geometria. Em matemática, o conceito de semelhança é relacionado à noção de proporcionalidade, como vemos nesta figura, que à medida que ela é ampliada, ela aumenta. Mas não é um conceito a ser abordado no ciclo de alfabetização matemática. Acontece que a semelhança está diretamente relacionada com a forma das figuras geométricas. E essa palavra, forma, é uma fonte de graves problemas de compreensão. Vamos ver? Em geometria, a forma é um tipo especial em relação que há entre as figuras semelhantes, de modo que é correto falar de forma quadrada, uma vez que todos os quadrados são semelhantes entre si. Percebam aqui que tanto o quadrado vermelho, quanto o quadrado verde, quanto o quadrado azul, eles são semelhantes porque eles têm a mesma proporção. Mas é incorreto falar de forma retangular, uma vez que nem todos os retângulos são semelhantes. Temos o retângulo azul e amarelo, que eles são semelhantes, pois eles têm a mesma proporção. Porém, o retângulo vermelho não é semelhante aos outros dois, pois eles não têm a mesma forma, ou seja, a mesma proporcionalidade. Espero que fique claro para todos esse conceito. Agora, após ampliarmos nossos conceitos matemáticos, vamos assistir na situação de aprendizagem um vídeo da nova escola Matemática é Demais, construção de sólidos geométricos com massa de modelar em uma turma da 2ª série, que seria o nosso 3º ano. Vamos lá? A turma da 2ª série vai trabalhar com a construção de sólidos geométricos com massa de modelar. Nessa atividade, as crianças relacionam as propriedades das figuras geométricas, que elas já vêm trabalhando na sequência didática do Detetive de Figuras, com as características dos sólidos. O que eu observei durante essas atividades é que as crianças nomeiam as formas geométricas com o nome dos sólidos geométricos, o que é uma coisa natural, esperada, porque as crianças conhecem o nome dos sólidos, mas elas não sabem exatamente onde empregar. E, de fato, as formas geométricas guardam uma relação intensa com os sólidos geométricos. Então, na atividade de hoje, eu pensei em focar justamente essa relação. Lançar o desafio. Vocês vão usar esse material para fazer 3 coisas. Um cubo, uma pirâmide e um paralelepípedo, tá bom? Eu não vou desenhar a figura na lousa, vocês que têm que lembrar qual que é. Conversa entre o grupo. Eu me vi na aula do ano passado fazendo com eles, mas assim, tudo já montadinho, tudo já semi-pronto, para eles só colarem e fazerem os sólidos. Acompanhar os alunos. Em suas intervenções, Priscila propõe que as crianças reflitam sobre as características dos sólidos. Se você olhar só aqui, ó, parece um quadrado? Quantas faces tem o cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A outra possibilidade nesse trabalho dos sólidos é eles pensarem nas relações entre os próprios sólidos. Então, o fato deles terem que construir um paralelepípedo e um cubo, que são sólidos que guardam uma certa semelhança, faz com que eles pensem também sobre as semelhanças, mas as diferenças que tem entre sólidos. E como que ele é? Qual que é a diferença dele pro dado, pro cubo? O paralelepípedo tem 2 lados só, ele só tem 2 lados esse? Quantos lados? Cadê os lados deles? Aqui é um, mas esse aqui tá meio torto, não tá? Ó, o que vocês acham desse lado aqui, ó? Tá bom? Tá torto? Já virou cubo, Rodrigo? Eu acho que sim. É? Precisa o que dos lados? Os lados são iguais ou diferentes? Assim, reto, tem que ser reto. Ah, o lado tem que ser reto.
E os lados têm que ser iguais ou diferentes? Tem que ser iguais para ficar bem reto. Validar as aprendizagens. Sólidos construídos, a formadora sugere então que a turma fale sobre o processo de produção. O que foi preciso fazer para fazer o cubo? Quem quer contar? O que você mediu no cubo? Os lados. Os lados? E quantos lados tem o cubo? 6. Tem 6 lados? Todo mundo fez cubo de 6 lados? E eles têm o mesmo tamanho? Quando você mediu, você descobriu que eles têm o mesmo tamanho ou não têm o mesmo tamanho? Tem o mesmo tamanho. Então, as crianças que fizeram um cubo meio quadradinho só, mas achatado, viram que aquele sólido não podia ser daquela maneira. E aí transformaram o cubo achatado num cubo mesmo, com 6 faces do mesmo tamanho. Durante a discussão, Priscila analisa o paralelepípedo de Anderson, que tem 4 faces iguais e 2 diferentes. Quais que são iguais, quais são diferentes? Esse de baixo é igual a qual? Esse de cima? E esses outros aqui? São iguais ou não? São iguais. Em seguida, compara-o a um outro sólido, produzido por Letícia. Esse aqui, ó, esse lado aqui, é igual a esse? Esse aqui não é igual a esse? E esse aqui é igual a esse? Eles ficaram em dúvida se um paralelepípedo precisa ter 4 faces retangulares mais iguais e 2 faces quadradas. E se for assim, o paralelepípedo só tem um jeito, né, de ser. Ele precisa ter 4 faces retangulares e 2 quadradas. Ou se ele pode ter 6 faces retangulares. Então essa é uma discussão que, ao invés do professor dar a resposta, o certo é assim, o mais interessante é colocar isso em discussão e pesquisar. Então vamos ver como que é um paralelepípedo. Priscila registra em seguida as conclusões a que as crianças chegaram. Tem forma triangular, quadrada, retangular, o quê? As faces do cubo são quadradas? Então agora cada um vê se conseguiu fazer a forma que vocês falaram, tá? Agora é sua vez, professores, de participarem. Quais as boas estratégias utilizadas pela formadora? Vamos contribuir no chat? Obrigada pelas contribuições. Então, vamos sistematizar, contextualizando o problema, relacionando as propriedades das figuras com as características do sólido. Neste momento, percebam que a educadora já vem trabalhando com o projeto Detetive de Figuras, lançando o desafio quando propõe esculpir com massinha um cubo, uma pirâmide e um paralelepípedo. Essa atividade é dinâmica, divertida e que as crianças adoram e acabam aprendendo. Acompanhando os estudantes, quando em suas intervenções sugere às crianças que reflitam sobre as características dos sólidos. Neste momento, ela também realiza boas perguntas que auxilia a comparar com outros sólidos. E, por fim, validando as estratégias, quando solicita que, através da oralidade, expliquem o que descobriram. Neste momento, eles têm a oportunidade de validar ou não seus conhecimentos.
Outro ponto fundamental para se trabalhar é a localização e o movimento no espaço, aprendendo a deslocar, estabelecer pontos de referência, compreender termos como esquerda e direita. Temos que iniciar com a leitura e esquemas simples, com atividades significativas, como percebemos nessa imagem, que são referentes a uma caça ao tesouro. Essa daqui é referente a alunos do primeiro ano e essa do terceiro ano. Alguns estudos mostram que a orientação da criança começa a construir a partir do seu próprio corpo. Uma boa atividade é a criança desenhando o contorno de outras crianças. Mostra uma visão do alto, de cima para baixo dessa situação. E depois mostra o desenho apenas do contorno sem as crianças. Isso permite reconhecer seu próprio corpo como referencial de deslocamento no espaço. Para cima, para baixo, para frente, para trás, para dentro, para a direita, para a esquerda. Uma brincadeira que dá para utilizar no ensino híbrido é Seu Chefe Mandou, onde uma criança é o chefe e passa o comando para as demais. É de uma forma divertida e lúdica que eles vão aprendendo esses conceitos. Também temos que ter clareza sobre esses dois conceitos, lateralização e lateralidade. A lateralização ela implica na escolha de uma entre duas mãos. É o primeiro passo. No entanto, essa lateralização ela precisa evoluir, pois a esquerda de uma pessoa que está à sua frente, olhando para ela, coincide com a sua direita. Quando isso acontece, podemos dizer que a criança conhece o que é lateralidade, o que propicia a passagem da lateralização para o conhecimento da lateralidade é a orientação espacial. Esses conceitos podem ser trabalhados também nas aulas de educação física. Agora vamos assistir a mais um vídeo de uma aula ministrada pela formadora Priscila Monteiro na terceira série, que é o nosso 4º ano, do projeto Matemática Demais, com o tema Desenhando Caminhos, para ampliarmos nosso olhar em relação a este tema percursos. Nessa atividade, os alunos da terceira série desenvolveram uma característica básica do pensamento matemático, a antecipação. Para dar instruções de caminho a outra criança, é preciso prever quais dificuldades ela pode ter para chegar ao seu destino. Lançar o desafio. Cada criança vai receber uma folha secreta, que eu não vou contar. Porque vai ser, nós vamos ter duas equipes, uma e outra. Essas crianças vão receber as folhas de vocês são iguais. E a de vocês são iguais. Então vocês não podem deixar de lá ver de vocês, nem vocês deixarem essa equipe ver a de vocês, certo? Na folha tem um desenho com um caminho que uma pessoa fez. E aí, nessa folhinha que vocês já receberam, vocês têm que escrever a instrução para o grupo de lá desenhar o mesmo caminho que só vocês estão vendo. Não vale olhar, senão eles vão olhar o de vocês também, hein? Acompanhar os alunos. Com a terceira série, a formadora prossegue na sequência didática de orientação espacial. Cada criança ia ter que pensar nas instruções elaboradas para que o outro grupo pudesse reproduzir um caminho numa folha de papel. E o que acontece? Quando cada criança vai fazer elaborar as instruções, eles vão se dando conta que tem um monte de termos que eles ainda não utilizam. Segundo quadradinho. O segundo. Vai pra cima. Tá no seu aqui. Sobe para cima. Vai para o segundo, vai mais um pouco. Essas expressões vão se mostrar vagas na etapa seguinte da atividade, quando terão de realizar o percurso descrito pelo colega. Quando eles trocam as instruções, a criança que tem que representar o desenho não consegue, porque as instruções estão ineficientes. A vira direita dá 10 passos. Mas não dá, só dá 3. Não dá? E agora? O desafio, então, é deixar as instruções tão precisas quanto o próprio desenho. E a abstração é colocar isso em forma de instrução escrita.
E aí o que acontece? O outro, elas têm que considerar o outro nessas informações e elas não consideram. Então elas falam, sai do primeiro quadradinho. Os dois grupos saíam de quadradinhos diferentes e os dois grupos das crianças falavam, saia do primeiro quadradinho. E começa da onde? No primeiro quadradinho. Começa do primeiro quadradinho. O primeiro pode ser o do canto esquerdo, o primeiro pode ser contando da direita para a esquerda, o segundo, o primeiro pode ser o primeiro do meio, quer dizer, eles têm que definir qual é o primeiro. Validar as aprendizagens. Do ponto de vista didático, o objetivo é que as crianças elaborem instruções cada vez mais precisas e utilizando termos que ajudem contribuam para essa localização espacial. A ideia é poder, num outro momento, comparar onde que faltou informação e eles poderem reformular essas informações. Partindo do resultado a que os próprios colegas chegaram, os alunos avaliam onde faltou informação em suas instruções de caminho. O professor não precisa dizer se eles acertaram ou erraram, porque a própria atividade, o fato do outro não conseguir reproduzir o modelo, mostra a ineficiência das instruções que eles deram. E embaixo, se não conseguiu terminar o percurso, escreve por que não terminou. Tá? Então, ela está escrevendo, não dá para dar 10 passos. Não é um impedimento para realizar essa atividade o fato da criança não ser alfabética. Então, nesse caso, não tem problema nenhum o professor ser o escriba. E na hora que você está escrevendo para as crianças, né, elas ditam para você escrever, você pode questionar algumas coisas que elas colocam. De lado, tanto faz? Não tanto faz. Você não sabe para que lado é esse? É direita. Então, essa regulação entre o que é oral e o que é demonstrado e o que está escrito também são questionamentos que é possível fazer nesse momento que o professor está registrando para as crianças. Agora é sua vez de participar. Quais as boas estratégias utilizadas pela formadora? Vamos contribuir no chat, daqui a pouco voltaremos. Obrigada, é muito importante as contribuições de vocês. Então, sistematizando, contextualizando o problema, quando a professora solicita a formação de equipes para executar uma tarefa. Lançando o desafio quando propõe instruções de caminhos para os colegas. Parece ser uma tarefa simples, porém percebam que na prática eles tiveram muita dificuldade. Acompanhando os estudantes quando auxilia-os a ampliar o vocabulário, que são os termos matemáticos, para que fique mais claro o entendimento desses percursos. E, por fim, validando as estratégias, quando os próprios colegas recebem as instruções e avaliam onde faltou informação. Percebam que a professora não precisou validar, isso aconteceu de forma natural entre os próprios estudantes. Outro ponto a se destacar, que a própria Priscila Monteiro comenta, é que nada impede de uma criança não ser alfabético, a professora, neste momento, pode ser o escriba ou até montar duplas produtivas.
Agora passo a palavra para a PCNP Carol dar continuidade. Obrigada, Elaine. Vamos iniciar agora a quarta parte da nossa TPC, que traz sugestões de atividades. Nossa primeira sugestão é este PPT, que trata dos sólidos geométricos. Como ele tem muitos slides, vou mostrar alguns. Este PPT pode ser utilizado em suas aulas presenciais, no híbrido ou remoto, pois pode ser compartilhado a tela ou projetado no telão. Ele mostra figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações, planificações e características. Especificamente neste slide, mostra do que é composto um sólido geométrico. Temos as faces. O círculo em amarelo vai representar as vértices. E as arestas serão representadas em rosa. Aqui eu estou passando rápido, mas com um trabalho em aula pode ser feito com mais calma. A composição de um sólido, que é face, vértices e arestas. Esta apresentação em PowerPoint ficará disponível na descrição do vídeo e é voltado para estudantes de 4º e 5º anos, que já passaram da fase do nível 1, que é a visualização e reconhecimento, que já foi vivenciado na prática, e que já estejam no nível 2, que é análise, ou nível 3, que é dedução informal. Aqui vou passar alguns sólidos para que vocês possam vivenciar e responderem no chat de qual sólido se refere a imagem. Este aqui é um prisma quadrangular. O próximo vocês responderão no chat. Tem que ser rápido na resposta, pois não colocaremos o relógio marcando o tempo. E nós, quem somos? Eu sou... Vamos ver quem responde no chat. O cone. Terei vértices? O cone tem vértices? Tenho apenas um vértice. Olha ali o vértice. E bases, tem alguma? Tenho apenas uma base plana. Eu sou a esfera, muito bem. Quem respondeu certinho aí no chat, parabéns, a esfera. Sou formada apenas por uma superfície curva. E eu? Alguém sabe quem sou? Vamos ver lá no chat quem está respondendo certo. Parabéns a quem respondeu cilindro. Tenho vértices e arestas? Não, não tenho vértices nem arestas. Sou formado por superfícies planas e curva. E tenho duas bases. Uma, duas. Agora vamos ver sólidos poliedros e não poliedros. Poliedros. Somos formados apenas por superfícies planas. Não poliedros. Somos formados por superfícies planas e curvas, ou apenas por superfícies curvas. Quem sou eu? Tenho 10 vértices, 15 arestas, 7 faces. Quem sabe, responde no chat. E vamos à resposta. É o prisma pentagonal. Parabéns a quem acertou aí. Tenho 12 vértices, 18 arestas, 8 faces. Quem sabe, coloca no chat. É rapidinho, ó, já vai resposta. Prisma hexagonal. Tenho 6 vértices, 9 arestas, 5 faces. Quem sabe, responde no chat.
E acertou quem colocou prisma triangular. Quem sou eu? Sou formado apenas por uma superfície curva, que é esfera. Parabéns aí quem acertou. Tenho 6 vértices, 10 arestas, 6 faces e sou... Vamos ver as respostas no chat. O que vocês estão colocando? E a resposta é pirâmide pentagonal. Tenho uma vértice, uma base, não tenho arestas. Quem sabe? Olha lá a resposta. É o cone. Tenho 2 bases e uma superfície curva. Cilindro. Agora vamos ver a planificação. Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Quem sabe? Do cubo. Parabéns aí quem acertou no chat. Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Do prisma pentagonal. Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Quem sabe? Do cilindro, parabéns! E esse aqui é a planificação de qual sólido geométrico? Quem sabe responde. Do cone. Depois o slide continua mostrando a representação do sólido, o nome do sólido e os polígonos das faces do sólido. Então, os polígonos das faces do sólido geométrico do cubo é formado por 6 quadrados. Vamos ver o próximo. Um prisma quadrangular é formado por 2 quadrados e 4 retângulos. E assim também a representação de outros sólidos, que aqui eu somente vou passar, mas depois vocês podem explorar com mais calma, baixando este PPT lá na descrição do vídeo. No ensino híbrido, podemos trabalhar com workshops sólidos, podendo ser utilizados materiais como canudos e palitos, servindo de arestas. Pode-se utilizar garrotes, bala de goma, para unir as arestas, representando assim a vértice. Tudo isso auxilia que a criança vivencie na prática a construção de sólidos que possam trabalhar com vértices, faces e arestas. Com os estudantes de 4º e 5º anos, poderá ser trabalhado o jogo Tira das Propriedades, que também estará lá na descrição do vídeo, que irá trabalhar a identificação dos poliedros, elementos como faces, vértices e arestas e fazer sua contagem. Identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. E reconhecer elementos e propriedades de poliedros, explorando planificações de algumas dessas figuras. Agora chegou o momento da divulgação de boas práticas. Toda boa prática sempre se inicia com os materiais da SEDUC. Atualmente temos um programa de recuperação e aprofundamento com o Aprender Sempre. Temos a aula que ocorreu pelo Centro de Mídias, que foi a aula 7, as caixinhas de surpresas, que foi realizada para os 5º anos, que abordou a habilidade identificar as regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Como o tempo é curto, hoje não passaremos o trecho desta aula, mas vocês podem buscá-la no repositório.
Após os estudantes assistirem à aula 7 do Centro de Mídia, a professora Sueli da Escola Estadual Josefa Dogo Damo, sob a coordenação da professora Cláudia Serrano, deu continuidade à estabilidade para aprofundar e consolidar o conhecimento. Vamos assistir um trecho desta aula. Então, pessoal, eu vou passar para vocês agora o vídeo da Mel sobre prismas e pirâmides. Ontem, o que nós vimos no Aprender Sempre? De pirâmides. Isso mesmo, sobre pirâmides. Então, hoje eu vou colocar aqui o vídeo para vocês estarem assistindo, tá? Sobre prismas e pirâmides. Então, vamos lá. Vocês podem ficar com o áudio desligado, vão prestando atenção no que elas vão conversar sobre semelhanças e diferenças nos prismas e nas pirâmides, tá bom? Oi, Mel. Oi, Brasali. Tudo bem? Tudo bem. Brasali, eu tenho uma pergunta. Ah, pode perguntar. Qual é a semelhança e a diferença entre prisma e pirâmide? Sabe o que eu tô aqui na mão? O quê? Uma pirâmide e um prisma. Ai, que legal! E eu vou explicar pra você. Ó, a pirâmide, ela tem uma base só e uma ponta. O prisma tem duas bases, certo? Certo. Essa pirâmide aqui minha é de base o quê, Mel? É quadrada. E esse prisma? Triangular, de base triangular. Isso. Outra característica que é específica da pirâmide é que todos os lados dela, menos a base, são triangulares. Nossa, que legal. E do prisma, todos os lados deles, tirando as duas bases, é retangular. Com exceção do cubo, que é outro caso, que são os sólidos de Platão, que tem todos os lados iguais. Ah, que legal, Professor. Então, olha só. Ô, Professor, esse prisma de base triangular, a gente pode deixar ele de qualquer lado em pezinho, né? De qualquer lado em pezinho. E a pirâmide já não, porque ela tem uma ponta do outro lado, né? Isso mesmo, a pirâmide só fica em pé na própria base. Legal isso, né? Dá pra gente notar bem a diferença do que é uma pirâmide e do que é um prisma. Legal, professor Ali. Então, e aí, vamos aproveitar agora e eu vou contar junto com você quantas faces tem a pirâmide. Essa que está na minha mão. Ela é uma pirâmide de base quadrada e a gente vai contar as faces dela. A base é 1, 2, 3, 4, 5. Olha que interessante. Agora nós vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o número de lados, de faces da pirâmide é o mesmo número dos vértices. Legal, né, professor Eli? Muito interessante, não é? E bem aprendido. Então, tá bom. Bom, se era só essa sua dúvida, agora eu já vou indo. Muito obrigada, professor Eli. Por nada, Mel. Quando tiver alguma dúvida, é só chamar. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, aí a gente conseguiu observar o que de semelhanças ou diferenças entre prisma e pirâmide. O que vocês podem falar aí que tem de semelhança e diferença? Os laterais das pirâmides são triangulares. Todos os lados da pirâmide são triangulares, com exceção da base, né? Que a base pode ser de um outro polígono, né? O que mais que a gente pode observar aí? O prisma. O que o prisma tem de que a gente olha e sabe que ele é um prisma? Pode falar, Otávio. As duas bases. O Otávio estava fazendo o gesto lá, isso mesmo. Então, o prisma, ele tem quantas bases? Duas. E a pirâmide? Uma. Isso. E o que a Mel falou lá sobre os lados do prisma? Fora as bases, que pode ser qualquer forma, qualquer polígono, o que ele falou, o que ela fala dos lados do prisma? O número de faces da pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base. Da pirâmide, isso mesmo. Ela tem os lados e os vértices, a mesma quantidade, tá? Agora vamos do prisma, gente. Vamos lá. O
já falamos aqui, até a Maria Clara falou, que a pirâmide, ela tem os lados dela, fora a base, os lados da pirâmide, de qualquer pirâmide, são de que formato mesmo? Triangulares. E do prisma? Que formato que tem os lados de um prisma? Retangulares? Isso, retangulares, isso mesmo. Então, essas são as semelhanças e diferenças que nós temos entre os prismas e as pirâmides, tá bom? Agora, outra coisa também. Como que a gente dá um nome para uma pirâmide? Aonde a gente vê, o que vai identificar o nome da pirâmide? A base dela. A base dela. E do prisma? As duas bases. Muito bem, gente. Então agora a gente vai fazer um quiz, tá? E vocês vão anotar aí no caderno a resposta de vocês, mas vocês vão poder ir falando para mim também, tá bom? Para eu poder ouvir. Eu não consigo ver, quando a Pro tá compartilhando tela, eu não consigo ver o chat, né? Mas vocês vão falando, pode falar a letra que vocês acham que é, tá bom? Então vamos lá. Estão vendo, gente, a tela compartilhada? Sim, Pro. Então vou começar, hein? Então vamos lá, ó. Leiam quem vocês acham que é. A B. A letra B, quem mais? B, todo mundo concorda que é B? Então vamos ver se é a B mesmo. Muito bem, pessoal. Acertaram. Agora a próxima. Posso falar, Pro? Pode. É a B de novo. Você acha que é a B de novo? Quem mais, gente? Também. Também? Todo mundo acha que é B? Vamos lá, tem 6 faces. Quem sou? Uma pirâmide de base pentagonal, é isso mesmo? Vamos ver? Muito bem! Agora vamos para a próxima, vamos lá. Pirâmide de base quadrada. A, quem mais, gente? A, todo mundo vai na A? Então vamos lá. Nossa, vocês entenderam direitinho, hein? Parabéns, vamos para a próxima. Acho que é a C. Tem gente que acha que é a B, tem gente que acha que é a C. Ó, aqui, vamos ver a pergunta aqui, ó. Tenho 2 bases, minhas faces são retangulares. Quando ela B, vamos só pensar aqui, ó. Tem gente que falou B, tem gente que falou C. Ele fala que aqui a comanda fala que as faces são retangulares. Será que ele quer dizer de todas as faces? Não é triangular, é retangular. Retangulares. Então, B ou C? B? B. É a B, gente, porque ele falou aqui das faces, né? Agora vamos lá para a última, hein? A, quem mais? Mais alguém aí? A? Vamos ver se é A, então? Muito bem, gente. Eu achei que era C, porque eu não estava vendo ali, pra mim era pirâmide. Não, esse tem 2. Como que a gente conseguiu perceber que não era uma pirâmide? Porque tinha 2 lados. Porque tinha duas bases. Isso mesmo, gente. Vocês estão de parabéns. Agora nós vamos anotar no caderno. Então, podem pegar o caderno. E vocês vão anotar ali no caderno agora, a gente vai fazer o que a gente aprendeu com essa aula. O que nós aprendemos? Então, nós vamos fazer alguns registros aí do que nós aprendemos. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora a tela para eu poder anotar na minha parte, para eu fazer o meu registro. Só que vocês que vão me ajudar a fazer o registro. Então, ó, no caderno, vocês podem colocar matemática, né? Igual a Pro colocou aqui. Podem escrever vídeo, mel em prismas e pirâmides. Na outra linha, vocês vão colocar, aqui vai ser algumas palavras em inglês, tá, gente? Então, quiz com Z, que a gente se lê quiz, que é uma palavra em inglês, no Word UAU, sobre prismas e pirâmides. E aí, na outra linha, a gente vai colocar assim, aprendemos que, 2 pontos. E aí, o que a gente aprendeu com essa aula? A diferença entre prismas e pirâmides. Então, vamos lá. Diferenças entre prismas e pirâmides. O que mais? Semelhança entre prismas e pirâmides. Semelhanças entre prismas e pirâmides. O que mais? Que as faces da pirâmide são triangulares. Os lados, porque não são... Deixa eu perguntar. São todas as faces da pirâmide que são retangulares? Não, só os lados, né? Isso mesmo. Então, os lados são triangulares, na verdade. Os lados da pirâmide são triangulares. O que mais? Sobre as características prisma e pirâmide. Características, prismas e pirâmide. Nós já falamos de uma característica aqui da pirâmide. Vamos citar uma característica do prisma agora, gente? O prisma tem 2 lados, 2 bases. Muito bem. Os prismas possuem
possuem duas bases. Mais que a gente pode falar dos prismas? Que a base deles são retangulares. Isso. São todas as faces ou só os lados dele? Só os lados. Isso. Os lados dos prismas, né? E vamos mais uma coisa aí para a gente colocar, para a gente encerrar. Vamos falar mais uma característica da pirâmide? A gente falou duas características específicas do prisma, né? Que ele tem duas bases e que suas faces, os seus lados são retangulares. E da pirâmide, a gente só falou que os lados dela são retangulares. Vamos falar mais uma característica da pirâmide? O número de faces de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base. O número de lados de uma pirâmide é igual... Pode continuar, falar o restinho aí para mim, para eu colocar, Maria Clara. Mais um. O número de lados de uma pirâmide é igual... ao número de lados do polígono da base. O número de lados de uma pirâmide... É o número de lados mesmo que você quis dizer? Fala desde o começo para pro, acho que eu perdi alguma coisa. O número de faces de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono de base mais um. Então, ó, o número de faces de uma pirâmide é igual ao número de lados do polígono da base mais um. Muito bem. Sistematizando, contextualizando o problema. A professora retoma a aula do Centro de Mídia e traz o vídeo da Girafa Mel sobre prismas e pirâmides. Lançando o desafio, propõe de forma lúdica e divertida o jogo Word Wall para testar os conhecimentos dos estudantes. Acompanhando os estudantes. No decorrer da aula, a educadora realiza boas perguntas para refletirem sobre o tema abordado, validando estratégias. No final da aula, realiza a sistematização do que aprenderam sobre prismas e pirâmides. É muito importante este momento para saber os conhecimentos que já foram adquiridos e se ainda há dúvidas. É sempre importante que esta prática ocorra em todas as aulas, e este é um dos pontos que é observado pelo coordenador quando ele realiza as visitas nas salas de aula. Aqui está a imagem de um dos livros da coleção Matemoteca, que tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino pautada pelo desenvolvimento de habilidades de pensamento, em especial aquelas relacionadas à resolução de problemas. Para isso, cada livro faz um recorte de alguns conteúdos dos anos iniciais e apresenta uma forma específica de ensino, que inclui o desenvolvimento da leitura e escrita em matemática. Os livros estão organizados sob dois enfoques: a utilização de materiais manipulativos como recursos para favorecer a compreensão de conceitos matemáticos, a problemateca como um arquivo de problemas diversificados para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da habilidade de leitura de textos em problemas. Em cada atividade encontra-se indicado o ano em que deve ser aplicado, facilitando sua utilização pelo professor em sala de aula. Deixamos aqui toda a referência bibliográfica utilizada na nossa formação. E não se esqueçam de preencher o formulário de presença. Também deixamos um link com materiais que vocês poderão acessar. Ambos encontram-se na descrição do vídeo. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe dos anos iniciais. Se vocês gostaram desta formação, podem deixar seu like e também se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!